tema para ser elaborado hoje, nas falas e nas nossas pausas, será relacionado com realidade e ilusão. É, no nosso vídeo anterior, nós tivemos algumas questões, relacionadas com sensações que a meditação traz, uma certa sensibilidade que pode ocorrer com o tempo, e um certo cuidado que nós temos que ter em relação aos julgamentos, né? E no convite final foi essa questão de observar essa sensibilidade de uma forma muito cuidadosa. E aí hoje eu trago uma pergunta para ser elaborada em torno disso, mas indo mais para esse lado, de identificar os sinais, que a pessoa tem no processo meditativo, que ela está avançando e não está, indo para um lado de um auto-engano, uma falsa realidade, ou no fundo, assim, quase que meio que reprimindo ela mesma, reprimindo o próprio ser, né? E deixando de ser uma coisa natural. Eu gostaria que você elaborasse as falas e as pausas, em torno disso. Ah, Pronto. gostei. Uau! Então, ó, para quem está chegando pela primeira vez, esse vídeo tem a intenção de dar pausas para que haja um convite. Esse é um convite ao silêncio interno de quem ouve, é algo diferente. É como se fosse um convite à assimilação mais profunda dos conteúdos, um convite à meditação. Então, assim, eu acho que cada um vai fazer o seu ajuste para que saboreie essas pausas que serão dadas dentro ou no meio das falas. Eu estou falando aqui bem superficialmente. No primeiro vídeo a gente explica melhor por que isso, bem melhor. Então, na descrição desse vídeo eu coloco o link do primeiro vídeo, se você quer entender por quê. Pelo menos assista o comecinho daquele para entender por que que surgiu essa história de pausas e falas. Então, vamos. Eu costumo ficar de olhos fechados, não é uma obrigação, mas eu ainda não me sinto muito seguro de estar de olhos abertos. Um dia eu chego lá, mas vamos lá. Então, Vera, você colocou um tema que é para meditadores. O cara começa a ficar mais consciente, a pessoa começa a ficar mais perceptiva à realidade, a mente começa a diminuir um pouco o seu tagarelar. E no vídeo anterior a gente falou que é perigoso ela entrar num processo de se dar conta da tagarelice humana, ela se dar conta da inquietação humana, do sofrimento que os seres humanos têm por permitirem que a mente tome conta, e aí a pessoa acaba sofrendo, se sentindo desadaptada. A gente falou bastante sobre isso, não vamos entrar em detalhes. Mas tem um complemento aqui. O que foi falado na vez anterior foi a pessoa sofrer ao perceber o turbilhão mental à sua volta. E a gente dá uma dica para sair disso, para não sofrer. Mas aí entra um outro ponto. A pessoa pode ser diretamente crítica ao outro. Quando a pessoa sofre, ela é crítica, mas ela pode ser silenciosamente crítica. Por dentro ela critica,
que foi o que nós falamos da vez anterior, se referia mais a isso. Mas a pessoa pode se tornar cri-cri. Cri-cri significa fica pegando no pé das outras pessoas, condenando as outras pessoas ostensivamente, se colocando numa posição de superior. Aí é uma coisa também imensamente perigosa. A pessoa passa a ser chatíssima. É um perigo, porque quem está do outro lado não está não tá no processo da meditação, vai ter uma imagem negativa da própria meditação. Então, o que que acontece? A pessoa entrou assim num nível maior de consciência, sensibilidade, começou um processo, deu os primeiros passos. Aí ela se acha tal. Ela se acha que está num plano superior em relação às outras pessoas. Aí o ego aproveita o fato, o ego da pessoa, do meditador, aproveita o fato do cara estar meditando e quer ganhar vantagem em cima disso. Desqualifica as outras pessoas, quer fazer com que as outras pessoas sigam o padrão e o estilo de vida dele, as opções de alimentação dele. Então, quando a pessoa começa a meditar, ela pode, agora eu sou superior. O ego quer acreditar nisso, mas ela não enxerga que ela só está no comecinho e que as outras pessoas que não meditam, muitas vezes têm qualidades muito superiores, mais elaboradas, mais amadurecidas do que tem quem está meditando. Não é porque o cara está meditando que ele tem qualidades a mais em tudo, que ele não vai poder aproveitar a sabedoria das outras pessoas em determinadas áreas. Aí a pessoa entrou numa ilusão de superioridade. E essa ilusão de superioridade faz com que ela haja de uma maneira destrutiva. Ela se torna chata, ela torna um ambiente desagradável, pesado, e ela é responsável por isso. Então, esse é um outro aspecto que foi abordado no vídeo anterior, algo parecido, mas isso é um pouco diferente. Mas a solução é a mesma. A pessoa ficar consciente desse próprio processo do ego, desse próprio ruminar de superioridade, dessa própria ideia de que ela é mais, que ela sabe o que é o melhor para o outro. Ela precisa perceber isso. E quando ela percebe claramente que ela tem esse processo interno acontecendo, se ela percebe de fato, ela vai ver que não é bem assim, que é uma ilusão, que é uma ideia equivocada, que ela pode ter algumas qualidades a mais aqui e ali, e as outras pessoas, mesmo não sendo meditadores, têm muitas qualidades excelentes aqui e ali.
Ela vai perceber o desrespeito que ela está tendo. Ela vai perceber que ela está consciente apenas de si mesma. Tudo bem, eu estou mais consciente. Ela pode estar mais consciente de si mesma. Mas existem muitas coisas às quais ela não está consciente. E ela precisa ampliar essa consciência. Por exemplo, ela não está consciente do incômodo que ela está fazendo, que ela está provocando. Ela não está consciente, às vezes, da dor e do sofrimento que ela provoca. Ela não está consciente do desrespeito que ela provoca. Ela não está consciente da sua falta de sensibilidade em relação ao que o outro precisa, ao que o outro quer. Então, existe um universo a ser ampliado em termos de autoconsciência. E a pessoa conseguir um pouquinho mais de autoconsciência num aspecto, já acha que tem tudo, não enxerga muita coisa, acaba atropelando muita gente e ainda continua se achando bam, bam, bam. Então, ela precisa dar uma parada, observar a própria mente. Observou o ruído da mente, pensamento, crítica, julgamento, condenação, sensação de superioridade, para. Toma isso como pensamento que eu embarquei, a pessoa embarcou equivocadamente. Saia desse barco. Fique só na observação silenciosa. Se não houver leveza interna, se você não expressar amorosidade, alguma coisa está errada. São sinais. Se você está tendo um convívio com essa ou com aquela pessoa conflituoso, para. Alguma coisa está equivocada em você. Você acreditou em alguma coisa errada, alguma ilusão. A leveza é um sinal de que o caminho está certo. O peso, o conflito, é um sinal de que alguma coisa está errada. A mente entrou, o ego entrou. Disfarçado, mas está lá. O modo percebendo foi para o beleléu. O modo ruminando tomou conta novamente. De novo, a mesma coisa que a gente falou no outro vídeo. O modo ruminando entrou pelas portas dos fundos. Mas você falou, Vera, sobre um tema da pessoa passar a se reprimir. Essa é uma outra questão, é um outro capítulo. É, existe isso também, é outra coisa. Eu sou meditador, logo eu devo falar mais calmo, logo eu devo agir assim, assado. Sou um meditador, logo eu tenho que me comportar dessa e daquela maneira. O cara entra num molde, numa repressão. Nós também falamos isso no vídeo anterior. Mas é bom reforçar. Não tem padrão, não tem. Eu tenho que falar assim, eu tenho que comer assim, eu tenho que responder assim.
eu tenho que fazer isso, eu tenho que gostar dessa música, eu tenho que gostar desse tipo de filme. Não tem nada disso. Se você está nessa, você está equivocado. A questão toda é eu estar consciente de mim mesmo e permitir com que eu me expresse tal qual eu sou, com os meus gostos, com as minhas preferências. Mesmo que na cabeça da pessoa não bata com o que se espera de um meditador ou de uma pessoa espiritual, sei lá. Não interessa. O meditador, em essência, é alguém que busca a verdade, a realidade, a autenticidade. Não tem padrão. Se tiver padrão, algo está errado também. Aí alguém pode me perguntar: e como a pessoa progride se ela não se molda, se ela se permite se expressar o que ela é? Ela se expressa mantendo a consciência ao que está sendo expresso. Ela introduz o elemento consciência ao processo que ela está vivendo, a maneira dela ser. Isto é, ela não entra no automatismo do fazer, do sentir. O automatismo é quando não existe consciência observando o processo. Se ela introduz a consciência ao que ela está manifestando, essa consciência é o elemento purificador, é o elemento transformador. E aí a transformação é verdadeira. Ela não está se moldando a ter uma fachada X. Ela sempre continua sendo ela mesma, porém com consciência, aí as transformações começam a acontecer. Lembrando que a consciência não é só em relação a ela, mas em relação às outras pessoas. Como eu falei antes, a pessoa percebe a si mesma, mas não percebe a dor que ela está provocando no outro. Ela precisa estar atenta a isso também, ao outro e a si mesmo. Então, essa fala que nós estamos tendo, ela de certa forma me pegou de surpresa, porque eu não achei que eu iria falar tanto dos perigos de ser um meditador. Normalmente eu falo das vantagens, mas existem armadilhas e são realmente perigosas. E eu espero que com essa fala a pessoa fique mais ligada a uma observação mais cuidadosa sobre estar no modo ruminando sem saber que está no modo ruminando, estar no ego sem saber que está no ego, estar provocando incômodos, colocando a culpa no outro e não em si mesmo. Achar que porque ela é meditadora, ela é superior. Isso é uma visão curta, imensa. A diferença é assim:
O meditador, ele acelera o processo de aprendizagem desde que ele coloque em prática isso, autoconsciência. Estou percebendo a mim mesmo, estou percebendo o impacto que eu provoco nas pessoas, eu estou aberto aos feedbacks da vida, eu estou querendo entender a realidade. O mais importante é a consciência da realidade do que a confirmação de uma ideia que eu tenho na cabeça. A realidade é mais importante. E aí o processo continua. Enfim, é o que rolou aí, né? Mas é um tema importante, sim. Acho que da minha parte parece que acabou, viu, Vera? Maravilha. Muito bem respondida. Essa armadilha de criar uma própria realidade é muito forte e é algo que pode acontecer. Eu acredito que esse tema da humildade e respeito com o outro é algo que precisa ser bem ressaltado, porque faz parte do processo. Uma pessoa que, um real meditador, ele tem uma certa humildade, tem uma humildade e um respeito pelo outro, porque antes de ser meditador, a pessoa é uma pessoa num processo e entra na meditação e leva contigo essa humildade e esse respeito para com o outro. Essa é É só algo uma que a gente... parte, eu, Vera. É, enquanto não houver humildade e não houver respeito, é porque a pessoa caminhou pouco. Não é que ela tem que ter, ela é o processo natural. Se ela não tem, ela fica ligada, pô. Mas é natural acontecer, porque a pessoa acaba percebendo. O processo não é perceber a realidade. Eu posso perceber a sua grandeza, a sua beleza interior. Se eu não estou com uma mente julgadora, eu percebo qualidades nas pessoas. Então, é óbvio que existe humildade. É natural, porque eu estou percebendo a grandeza das outras pessoas. Eu estou percebendo as minhas falhas. Eu estou percebendo as minhas inseguranças. Eu estou percebendo o meu ego sedento de glória. Pô, se ele percebe, pô, mas que besteira, eu tenho um ego desse tamanho. A humildade, ela se torna natural. Mas se ela não enxerga isso, se ela não chegou ao ponto de perceber isso, ela passa um tempão se achando bam, bam, bam. Então, é mais um convite para a pessoa ficar mais esperta à autoobservação do que provocar a humildade. Porque senão vai ser fachada também. Uhum. A humildade pode ser fachada, o respeito pode ser fachada. Ele se molda aquilo, né? Ele se força aquilo, porque um meditador tem que ter respeito. Não, não é que ele tem que ter respeito, é natural ele tenha. Se ele não tem, é porque alguma coisa está faltando. Então, a ideia é ele continuar no processo de autoconsciência, processo de perceber ruminando pensamentos, o processo de identificar os julgamentos que passam na cabeça, e identificar o quanto ele embarca nisso, permite isso, alimenta isso. Ele não interrompe, ele não põe em prática o que a meditação ensina. Corta. Tô remoendo coisas, remoendo aqui e agora. Não alimenta isso. Enfim, é sempre perigoso também a gente entrar. Você vê, tudo é perigoso, né? Ah, então tá, então eu tenho que me moldar ao meu. Viver é perigoso. Hã? É, Viver é perigoso. então. É, Mas sim, só isso aí que eu quis sim. compartilhar. Eu vou até... O convite que eu estou entendendo aqui vai para essa questão de ser real, ser verdadeiro, né?
É o convite que eu estou sentindo de hoje, mas gostaria que você complementasse também o convite. Além de ser Isso. verdadeiro, real. Ser real, ser verdadeiro e permitir com que a sua energia flua, não se segurar, não se conter, não ter medo de se expressar para não fazer nada errado. Não, você se permita, flua, fale, se comunique, se expresse, né? Não se contenha, mas se observe. Então não é só Sim, ser o real inconsciente. Muita gente fala, eu sou espontâneo, eu sou autêntico, eu falo o que vem na minha cabeça. Pô, acaba machucando um monte de gente, mas não tem a consciência dessa. Não tem a consciência de perceber as consequências do que ela faz. Ela faz. Quando ela faz automaticamente, esse ser eu mesmo é perigoso, porque eu mesmo, eu tenho muito condicionamento. sim, Então, eu mesmo significa para muita gente expressar os meus condicionamentos, as minhas crenças. Espera aí, pô. sim. O eu mesmo, ela vem da presença, na verdade. E essa que é a grande coisa. Enquanto você está na inconsciência, você está expressando o teu ego. Você não é o ego. E nem o condicionamento. E nem as crenças. E nem os padrões. Então, existe uma confusão muito grande. Expressar os meus padrões não é ser eu mesmo. Ser eu mesmo é eu estar presente, consciente. A partir dessa presença emerge algo seu. Aí você expressa e mantém a consciência. É uma novela. Certo. É difícil, né? Difícil explicar, né? Porque assim, a gente usa palavras, né? Ser eu mesmo. Eu uso também, mas sempre tem as explicações paralelas, os rodapés, né? Peraí, eu mesmo, o que que é isso? Eu continuar sendo o cara condicionado que eu sempre fui? Peraí, né? Não é bem assim. Criticando Criticar, eu e sou eu mesmo, eu sou principalmente, espontâneo. Sou sim, espontâneo, mas sou inconsciente. sim, Esse que é o grande problema. Aí a sim. pessoa acha que está sendo bam, 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 porque está sendo espontâneo. Pô, mas você está chamando a consciência, está presente, está de fato atento. Uhum. E muitas vezes, quando envolve crítica, é muito mais sobre a pessoa do que sobre quem ela está criticando, né? É, o que você quer dizer é que muitas vezes ela vê no outro o que ela não quer ver nela, né? E que ela reprime nela, o que ela tem, e que ela condena, não expressa, porque ela condena e vê no outro, e aí ela despeja no outro, mas sem o cuidado de estar se vendo, se observando, com cuidado. E sem julgar a si mesmo também, né? Mas, enfim, eu acho que o treino da meditação, que é um treino, estou presente agora, estou consciente agora, estou percebendo esse momento, é um treino que tem que, vai, aos poucos é trazido também para situações da vida. E esse estou consciente desse momento, ele sempre tem que falar, é o externo e interno, externo e interno, externo e interno. Me parece que algumas pessoas ficam muito experts em ter consciência do externo. Então ela olha para você, ela debulha você. Ela sabe tudo de você, ela está certa, né? Ela consegue enxergar detalhes. Um sinal que você faz, ela já entende tudo, cara. Mas ela não se enxerga, né? E aí que tá, não está completo. Aí o cara se torna mestre, né? Ele percebe tudo, mas ele não percebe o seu próprio ego. Não percebe a sua própria irritação, às vezes, quando não tem alguém que abaixa a cabeça para você. Aí a pessoa fica irritado, mas ela não percebe o movimento do próprio ego,
e aí ela justifica a sua emoção para encobrir, para não se enxergar. Pô, você vê? sim. E aí tá totalmente fora do caminho, né? É. Pois é, é tanto fora como dentro, essa consciência. Vera, será que a gente terminou por hoje? Diz que sim, muitos convites, insights, Muita é, meditação pela frente. sim. E alguns temas para os próximos vídeos. Sim, inspirações para outros vídeos. Sim, Abraço para você, abraço para todos e obrigada. todas.